Família Renovação, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Glória a Deus, quem está feliz? Eita, Jesus, chegou o grande dia, vamos aplaudir o Senhor Jesus, Ele merece toda honra, toda glória, a Ele todo louvor, Ele é o motivo e a razão de nós estarmos aqui nessa noite, animados, alegres, felizes, uma sexta-feira chuvosa, não é? De bênção, amém? Olhe para o irmão que está do seu lado, diga assim: você está bem? Eu estou também, graças a Deus. Vamos adorar o Senhor com muita alegria, vamos entregar tudo que vamos fazer aqui nas mãos dEle, vamos pedir a direção, vamos pedir que Ele venha se mover entre nós e em nós nessa noite, aleluia. Ó Santo Espírito, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença, nós adentramos no Teu Santo dos Santos para Te louvar e Te glorificar. Neste dia, nesta noite especial, onde o nosso coração está alegre por Tua presença, Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, todas as nossas falhas, quando nós entristecemos ao Senhor com os nossos pensamentos, com as nossas palavras ou com as nossas atitudes. Lava-nos nessa noite com Teu sangue mais uma vez e derrama sobre nós a Tua graça de forma poderosa, que nós possamos ser molhados, encharcados, como essa chuva que molha essa cidade, nós possamos ser molhados da Tua presença nessa noite. Nós queremos estabelecer nessa noite um local de adoração, um trono de adoração ao Senhor, ao Deus vivo, que o Senhor possa receber a nossa adoração em espírito e em verdade, que a Ti nós entregamos. Oramos, Senhor, pelos irmãos que ainda estão a caminho, que por acaso estejam enfrentando alguma dificuldade, que os Teus anjos estejam indo até eles para trazê-los em paz e em segurança, e todos possamos dizer que o Senhor é o nosso Deus. Repreende toda força contrária a nós nessa noite. Repreende todo o mal, Senhor. Nós repreendemos agora toda e qualquer enfermidade. Repreendemos agora toda e qualquer dor. Quem chegou aqui sentindo dor, quem chegou aqui enfermo, em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos espírito de perturbação, espírito de doença, espírito de escravidão. Nós ordenamos em nome de Jesus, sai agora em nome de Jesus. Nós Te agradecemos porque cremos que o Senhor é o nosso Deus. Aleluia, glória ao Senhor. Vamos aplaudi-lo de todo o nosso coração. Adora o Senhor. Santo é Teu nome, Senhor. Santo, santo é o Teu nome. João, lá em Apocalipse capítulo 5, ele vai falar de um trono e vai falar de um livro. João disse que ele chora bastante porque não foi achado nenhum digno de pegar, abrir, de ler esse livro. Mas João também fala no versículo 5, diz assim: todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, aleluia, e de abrir-lhes os selos, porque fostes morto
e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Irmãos, nós temos que glorificar aquele que é digno, amém? Só Ele é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, porque foi Ele que foi morto, empedurado no madeiro, para que nós pudéssemos estar aqui essa noite, irmãos, agradecendo pela salvação, agradecendo pela graça salvífica derramada sobre nós. E é por isso que essa noite nós vamos nos alegrar nele, para Ele, amém? Glória a Deus. Vamos celebrar ao Senhor, irmãos, com alegria. Glória a Deus. Cordeiro de Deus, Digno. digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Diga que Ele é digno. digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Digno, digno, digno. oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Adorei. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Uou. Santo é o teu nome, Senhor. Que quebra o jugo do meu pecado, e tão mais forte é o meu amado, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Que treme a terra com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Teu sacrifício. Ordem. Em meio ao caos, adota o órfão, livrando o mal. O Rei da glória, o Rei da glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha, o Rei da glória, o grande Rei dos reis. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Oh, que tremenda graça, oh, que
Jesus, cantamos pelo que fez por nós. Louvado seja o teu santo nome, Senhor, porque tu és o único, Senhor, digno de abrir, Senhor, o livro. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Expresse louvor ao Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Digno, digno, digno. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida. Somos libertos. estou liberto, enfim. E a igreja canta, cantamos. Oh, Jesus, cantamos pelo que fez por nós. Glória, glória, Senhor. Glória a Jesus. Glória, Senhor. Aleluia. Pela tua graça. Aleluia. Só a graça de Deus tem o poder de nos permanecer de pé. Irmãos, se estamos em pé, é porque existe algo dentro de mim e de você que não nos deixa cair. Fale com Deus agora, fale com Deus. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Você sabe o que é ser a igreja do Senhor? É passar por toda uma história ileso. Porque ninguém pode tocar aquele que é nascido de Deus. O maligno não toca. Aleluia. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Por quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por quê, irmão? Diga! Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos Pelo que temos, e o que nos move é o que nós queremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Agora escute aí, ó. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. Porque você é de Deus. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode
do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja Igreja do Senhor. Caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós vemos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Você, em nome de Jesus, esteja de pé, meu irmão, esteja de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, esteja de pé, porque Ele um dia virá te buscar, meu irmão. O Senhor vai buscar uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja de pé, para a glória dEle. Glória a Deus. És adorado entre nós. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, e Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei, e Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei,
joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Será arrebatada, Aleluia! num piscar de olhos acontecerá. Mas a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Santo é teu nome, Senhor. Vamos continuar em adoração, Senhor. Amém. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença. Não me cansarei da tua presença, atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença, atraído pela tua presença. Não me cansarei, eu não me cansarei. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Irmãos, lá no livro de João, no capítulo 6, a palavra vai nos dizer, vai nos contar que Jesus estava reunido no meio de uma grande multidão, e ali ele estava com seus discípulos, e ali Jesus começou a declarar que ele era o maná, que ele era o pão vivo que tinha descido do céu para dar vida ao mundo. Aleluia! E ali Jesus começou a declarar que o corpo dele verdadeiramente era comida, e que o sangue dele verdadeiramente era bebida. E ali a palavra vai dizer que os discípulos olharam para Jesus e disseram: Jesus, mas que discurso duro é esse? O que é isso? A gente não está entendendo. Aleluia. E a palavra diz, irmãos, que a partir daquele momento muitos se dispersaram da presença do Senhor, muitos saíram da presença do Senhor. Mas ali Jesus declara algo muito poderoso, algo muito mais íntimo para mim e para você. Ali Jesus vai declarar que todo aquele que vem a Ele só vem porque o Pai pode enviar, porque o Pai chamou. Se nós estamos aqui, é porque o Pai chamou, é porque a voz dele atraiu a mim, atraiu a você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui nesse lugar. Adore o nome do Senhor. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga, não. Essa pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Aleluia, glória a Deus, toda honra e toda glória ao nosso Deus. Amém, graças a Deus. Daqui a pouquinho a gente continua louvando, adorando o Senhor. Pode tomar o seu assento. Boa noite mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo. Para você que chegou depois, seja bem-vindo a esta noite que nós chamamos de culto de avivamento ministerial, porque todos nós temos um ministério. Quando falamos ministério, não falamos de placa de igreja, estamos falando de propósito, de visão, de chamado, de uma escolha
feita não por nós, feita por Ele, pelo nosso Senhor. Ele nos escolheu para cumprirmos um chamado aqui na terra. E nessa noite quero que você tenha o seu coração totalmente aberto para receber a palavra do Senhor, assim como uma terra prontinha, como aquele agricultor que prepara aquela terra, só esperando a semente para germinar e dar muitos frutos em nome de Jesus. Amém? Peço que você desligue seu celular, não vá ao banheiro agora. Peço que você abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus. E nós estamos muito felizes em receber nessa noite esse servo do Senhor, homem de Deus, missionário, que tem pago o preço. A gente sabe um pouquinho o que é pagar o preço, né? Nós estamos começando agora, estamos só há 13 anos aqui. A gente sabe um pouquinho o que é isso. Mas nosso coração está alegre em recebermos nosso querido pastor Fábio Torres, coordenador de missões da Every Home, que vem hoje nos abençoar com a palavra do Senhor. Pode vir, meu pastor, vem para cá. Vamos aplaudir o nome de Jesus através. Glória a Deus. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Fique à vontade. Nós somos a renovação das nações, essa família simples, mas um povo de muita fé, de muito amor e um povo muito alegre. Seja bem-vindo, viu? Em nome de Jesus. Obrigado. Queridos, graça e paz. Uma alegria poder estar com vocês nessa noite, para juntos nós glorificarmos o nome do Senhor, ouvirmos da palavra. E para nós da Every Home é um motivo de gratidão, porque há quase 2 anos, exatamente, nós começamos um projeto na intenção de levar a palavra, de despertar igrejas, de mobilizar pessoas para anunciar a graça de Jesus. E nós começamos aqui por Fortaleza. Fortaleza foi a primeira cidade onde nós começamos os nossos treinamentos. E depois de quase 2 anos, a gente já consegue ver resultados, consegue ver pessoas sendo alcançadas, igrejas avançando. E nós glorificamos a Deus pela vida dessa igreja, que tem sido uma das igrejas que tem trabalhado arduamente para que o nome do Senhor seja anunciado. Pastor, obrigado pela oportunidade, pela confiança. Alisson, pelo convite. Pastor Carlos está ali no cantinho. Pastor Carlos é o nosso coordenador aqui no Nordeste, tem trabalhado também arduamente. Já vi que Giovanni está por aí. Algumas pessoas que têm estado junto com a Every Home, Dixon. Ou seja, tem muita gente trabalhando para que tudo isso aconteça, porque nós acreditamos no mesmo propósito. Nós acreditamos que o mundo precisa de Jesus. E quando nós olhamos para tudo isso, nós precisamos nos lembrar do que a palavra nos diz e o quanto a palavra, ela confronta, o quanto ela molda, o quanto ela direciona e o quanto a palavra nos alinha naquilo que Deus tem como propósito. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós não podemos olhar para a Bíblia de qualquer maneira, ou achar que a Bíblia é um livro apenas que vai nos trazer todas as informações de forma muito claras. A Bíblia tem algumas características e cada livro foi escrito por um autor, cada livro foi escrito para um público diferente, cada livro tinha um propósito. Mesmo quando nós olhamos os evangelhos, que são 4, os evangelhos contam a história de Jesus, narram os milagres, falam da glória, anunciam o poder de Jesus, afirmam que Jesus e o Pai são um, mas cada evangelista tinha um desejo e tinha um público diferente. Quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Mateus, Mateus tinha uma intenção. Mateus queria que os judeus, que o povo de Israel entendesse quem era Jesus. E quando ele escreve a esse povo, Mateus usa da linguagem que o povo estava acostumada. Mateus usa de citações do Antigo Testamento. Mateus escreve com algumas expressões em aramaico para que isso conectasse a mente dos judeus. Mas o mais importante é que Mateus quer anunciar que Jesus é o rei. Ele queria que o povo entendesse que Jesus é da linhagem de Davi. Ele queria que o povo entendesse que Jesus é da linhagem de Abraão. Ele queria que o povo entendesse que Jesus era maior que Moisés e maior que a lei, porque Jesus era Deus. A intenção era anunciar a glória de Deus, e Mateus faz isso com todas as características, com todos os detalhes e com todas as minúcias. E é por isso que algumas histórias são contadas nos outros evangelhos, mas Mateus traz alguns detalhes a mais. E hoje eu queria compartilhar com você um desses textos,
que está registrado no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Eu quero ler com você a partir do verso 32. E enquanto você abre, nós vamos ler uma história que é conhecida, uma história que nós talvez saibamos de cor, mas uma história que vem repleta de informações que são muito importantes e pertinentes para a nossa vida. Antes que nós entremos no texto em si, capítulos antes, Jesus havia ouvido sobre a morte de João Batista. Uma notícia que abala quando nós ouvimos sobre a morte de um amigo, sobre a morte de alguém que peleja na mesma batalha. João Batista foi aquele que pré-anunciou Jesus, é aquele que veio abrindo o caminho, é o que confrontava, é aquele que teve o grande privilégio de levar Jesus às águas e o batizar, mesmo afirmando que não era digno. João Batista olha para Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os discípulos de João Batista começam a questionar sobre Jesus. Ele diz: não, esse é maior do que eu, é importante que ele cresça e que eu diminua. E Jesus ouve sobre a morte de João Batista. O texto vai me dizer então, no meio do capítulo 14, que Jesus então se retira para o monte, que ele queria ficar sozinho, refletir sobre aquele tempo, sentir a dor da perda, mas uma grande multidão o acompanha. E aquela multidão chega diante de Jesus e passa ali um tempo. Jesus percebe que eles não tinham comida e Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. E os discípulos juntos, acompanhando, observando, vendo tudo que acontecia, participando e tendo uma ação ativa no milagre. Lembram que eles pegam 12 cestos, eles saem distribuindo, voltam com os cestos cheios. Depois que a multidão é alimentada, Jesus olha para os discípulos e diz: agora vocês vão pegar um barco e vocês vão para o outro lado e eu vou acompanhá-los. E é justamente aí que começa o verso 22, e o verso nos diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, sendo castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, e então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Essa é uma história incrível, porque mostra um Jesus que é sobre toda e qualquer ação humana. Para nós é fácil olhar para essa história e dizer: mas como os discípulos são covardes? Como que são amedrontados? Como que são homens incapazes de perceber Jesus? Mas o que nós precisamos entender é que a Bíblia, ou os discípulos, tiveram que passar pelo que nós chamamos de uma revelação progressiva. Eles não tinham o que nós temos nas mãos hoje para ler todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento. Hoje nós sabemos o início do livro, mas nós sabemos o final, cantamos o final, que ele vem nos buscar, porque temos essa convicção. Os discípulos não. Eles estavam vivendo a história e construindo a história de Jesus. E aqueles homens, na sua limitação, quando olharam aquilo, disseram: não é impossível. Tá bom, ele pode curar alguém, ele pode multiplicar pão, ele pode multiplicar peixe, mas andar sobre as águas no meio da tempestade. O interessante é que essa história, ela se correlaciona com a nossa história. Porque nós estamos hoje construindo uma história espiritual na nossa vida. Nós estamos construindo uma história espiritual no mundo. E quando nós olhamos essas
decisões que têm que ser tomadas, decisões que precisam ser ousadas, corajosas, que precisam ser intrépidas, muitas vezes nós não a tomamos. E aí eu queria pensar com você especificamente alguns pontos do texto. Olha comigo o que diz o texto assim: alta madrugada, verso 25, Jesus se dirigiu a eles, andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, gritaram eles. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus está agindo em meio à crise, em meio ao problema e em meio ao caos que está lá fora. Nos reunirmos como igreja na sexta-feira, um horário desse, e passarmos um tempo aqui louvando, cantando, adorando, é uma maravilha. Nós estamos protegidos, parece dentro de uma redoma. Nada lá de fora nos perturba agora, porque nós estamos no nosso mundinho. Mas enquanto estamos aqui, Deus está em meio à tempestade lá fora, porque Ele não perdeu o controle da história, Ele não perdeu a direção do mundo, Ele não deixou a humanidade ao léu, mas Ele continua agindo, Ele continua operando, Ele continua andando, Ele continua se movimentando em meio à multidão, em meio à humanidade, em meio a tudo aquilo que nós olhamos assustados e dizemos: como alguém pode sobreviver a isso? Mas o texto me diz que é justamente isso que às vezes nós temos como o desejo não no coração, mas é o que passa pela nossa mente. Nós queremos acreditar no coração em um Jesus que é poderoso, em um Jesus que é vitorioso, em um Jesus que pode todas as coisas, mas de vez em quando a nossa mente titubeia. Já viu quando a gente olha para alguém e diz assim: nem Deus dá jeito? Já disse isso sobre alguém? Já pensou assim? Nós estamos dizendo: Senhor, aqui o Senhor não pode mais. O Senhor tem poder para tudo, mas nessa vida aqui, nem o Senhor dá jeito. O problema é que de vez em quando a gente diz isso para quem está do nosso lado na igreja. A gente diz: Senhor, nem o Senhor dá jeito mais. Quando as pessoas estavam amedrontadas, aqui os discípulos, qual é a expressão que Jesus diz para eles? Olha aí. Qual é? Ele diz uma palavra. Está todo mundo apavorado, com os olhos arregalados, dizendo: não é possível. É alguma assombração, é algum ser de outro mundo. Qual é a palavra que eles ouvem? Coragem. Coragem. O interessante ainda não é só a palavra coragem, mas é a voz que pronuncia coragem. Imediatamente, quando ouviram coragem, eles identificaram que era a voz do Mestre. Automaticamente perceberam que não era nenhum ser estranho, mas era o próprio Jesus que caminhava na direção deles, o próprio Jesus que ia sobre a tempestade, sobre as ondas, sobre as águas, e é o próprio Jesus que estava agora sendo conduzido até o barco. Queridos, é preciso nós olharmos para o mundo lá fora com a coragem que é necessária, mas coragem que nos leva a sair daqui de dentro e a viver aquilo que Deus quer que vivamos lá fora. Lá na nossa igreja, a gente sempre menciona que o culto começa, na verdade, na segunda-feira pela manhã. Ele não termina no domingo à noite. Porque aqui é muito fácil. Aqui eu digo glória a Deus, você diz amém, o outro diz aleluia, e a gente concorda em tudo isso. Lá fora a gente diz glória a Deus, e as pessoas perguntam por quê, o que está acontecendo, eu não acredito. Aí a gente se amedronta. É muito fácil quando está tudo aqui, está tudo bem, está tudo em paz, mas quando a gente sai ali fora e recebe uma notícia ruim, parece que a tempestade se levanta novamente. É quando Jesus diz coragem. E quando Ele diz coragem, é preciso então que uma ação imediatamente aconteça sobre nós. Mas é frustrante quando eu olho para esse texto, porque quando Ele diz coragem, uma única pessoa se levanta e diz: então, se é o Senhor, me deixa ir. Um único homem tem a ousadia de tomar uma decisão e sair da sua zona de conforto, do lugar de segurança, e colocar o pé em meio à tempestade. E quantas vezes nós estamos no barcos amedrontados, e Jesus diz coragem, diz: tá bom, eu tenho coragem, mas aqui. Não, o Senhor tem razão, mas daqui eu não saio. Não me tire do meu lugar. Porque achamos que o barco na tempestade é o lugar mais seguro. Mas o lugar mais seguro é quando nós estamos indo na direção de Jesus, indiferente da condição.
Queridos, é incrível que quando Pedro então coloca os pés sobre as águas, o texto não nos diz, e o texto na verdade afirma o contrário, as águas não se acalmaram, o vento não cessou. Pedro começou a caminhar sobre as águas em meio à crise, em meio à tempestade, em meio ao problema, em meio ao vento, porque ele estava com os olhos fintos em Jesus. Mas de repente Pedro, também humano como nós, ele percebe que um vento talvez mais forte, talvez uma onda mais ousada tenha lhe molhado, e Pedro começa a observar a sua volta e diz: o que eu estou fazendo aqui? Que loucura é essa que eu fiz de sair do barco? Em 2013, eu e minha família estávamos vivendo em um barco confortável. Eu estava no estado do Espírito Santo, pastoreando uma boa igreja, minha esposa em uma boa escola trabalhando, minhas filhas todas com bolsa integral na escola, a vida fluindo normalmente. E quando a gente olhava em volta, aquela calmaria, ondas mansas, vento brando e um conforto extremo. E um dia alguém me fez um convite para fazer uma viagem até Moçambique para treinar alguns pastores e missionários locais. E eu falei: não, ótimo, podemos, vamos mobilizar a igreja, vamos juntar um grupo e vamos para Moçambique. E naquele ano trabalhamos e mobilizamos 15 irmãos da igreja e fizemos uma viagem de 20 dias a Moçambique. 150 pastores, 150 mulheres, mais um monte de missionário, criança eu não sei nem quanto, porque devia ter milhões de crianças. E passamos 20 dias ali, trabalhando. Voltamos, todo mundo feliz da vida. Na volta, uma das pessoas que tinha ido conosco contrai malária e falece, 7 dias depois. Passamos por um choque: como assim? A gente foi, a gente fez, aconteceu, obra do Senhor, o Senhor chamou, o Senhor levou, o Senhor proveu, o Senhor trouxe de volta, mas agora o Senhor arrebatou e levou ela consigo. Passa um tempo e Deus começa a me dizer assim: sai do barco. Eu disse: não, mas tá bom aqui, o negócio está gostoso. Sabe, a vida está tranquila, eu tenho meu horário certinho de ir, meu horário de voltar, eu sei onde minhas filhas estão, eu sei onde elas querem chegar. E Deus foi me dizendo: sai do barco, sai do barco, sai do barco, coragem. Eu dizia: que nada, o negócio está bom aqui, vamos ficar nós dois aqui, o senhor aí, eu aqui, a gente vai conversando, a gente se relaciona. Mas ele dizia: sai do barco. E um dia eu estava no gabinete pastoral, estudando, preparando o sermão de domingo, e Deus começou a me confrontar. Eu disse assim: Senhor, eu não posso sair daqui. Eu não posso sair daqui porque eu tenho uma família para sustentar. Eu não posso sair daqui porque eu tenho 3 mulheres que são filhas e eu tenho mais uma que é esposa. E ele diz assim: mas Fábio, eu sei o que é ser sustentado, eu sei o que é ser cuidado pelo pai, sai daí. Eu dizia: não, o senhor não casou, o senhor não teve filhas, o senhor não sabe quanto que custa um sapato, imagina sapato para 4. O senhor não sabe o preço de uma chapinha, escova, maquiagem, não dá. Mas ele dizia: coragem, sai daí, coragem. E sabe aquele dia que Deus vai apertando, e ele apertou tanto que eu falei assim: Senhor, está na hora de eu sair, dá licença, eu estou saindo. Saí do gabinete, entrei no meu carro e fui buscar minhas filhas. Entrei no carro, o som ligou automático, né? Fica aquele negócio, já está ligado. Aí estava passando a música do Fernandinho: sai da tua terra, ó filho meu. Aí eu dizia: Senhor, mas que negócio é esse? O Senhor ficou lá e eu estou aqui. Aí desliguei o som do carro, falei: deixa eu ir embora. Mas aquilo ficou, sabe, Deus dizendo: sai do barco. Depois de uns meses eu falei: tá bom, eu vou sair do barco, mas nós vamos fazer um acordo. Eu vou e o Senhor paga a conta. Eu dou a minha vida, mas o Senhor dá a providência. E Deus falou comigo: sai do barco. Entendi. Tinha algumas coisas para fazer, fiz o que tinha que fazer, tinha umas 2 viagens missionárias para realizar, fui fazer. E aí um dia eu fui conversar com a minha esposa. Eu falei: o senhor me chamou, o senhor tem que chamar minha esposa, o senhor tem que chamar minhas filhas, o senhor faz a obra completa. O senhor que começou a boa obra, o senhor termina. Aí fui conversar com a minha esposa, papo vai, papo vem, sai do barco, vem para o barco confortável, aquela coisa toda. E ela falou assim: vai você com Jesus para fora do barco, eu vou ficar aqui. Ela falou: faz o seguinte, você vai para missões, a cada 6 meses você vem em casa, você manda carta, vídeo chamada, hoje tem tecnologia, você vai à vontade.
E eu falei, não, filha, não é assim. E ela, minha esposa é uma mulher de Deus, mulher de fé, mais crente do que eu. Ela é mais crente lá de casa, 90% é ela, 10% sou eu. E eu falei com ela assim, então faz o seguinte, filha, vai orar. Porque quando é você e Deus, aí o negócio é outro. Ela começou a orar, eu tinha convicção, isso era mês de agosto, já eu falei com ela, olha, em janeiro nós estamos indo para a obra missionária. Vou deixar a igreja, você vai deixar o emprego, nós vamos largar tudo, vamos vender tudo, vamos pegar 2 malas e nós vamos embora. Ela disse, vamos embora para onde? Eu falei, nós vamos para a África. Aí ela arregalou o olho mais ainda e falou, peraí, não é assim. Você tem esposa, você tem 3 filhos, tudo que eu falava, ela foi falando, sabe, tudo. Eu pensando comigo, o que Deus ouviu de mim, né? Agora eu tenho que ouvir para eu entender o processo. E aí ela falou, Fábio, eu não quero conversar sobre esse assunto. E ela fugiu 1 mês. Durante 1 mês eu ia conversar com ela, ela falava assim, eu não quero falar sobre isso, saía. Eu ia falar uma coisa com ela, falava, não quero nem saber sobre isso, estou com sono, estou dormindo, estou comendo agora. Sempre tinha um motivo. Depois de 1 mês eu falei, filha, a gente precisa conversar sério, porque eu preciso começar a preparar a igreja para a minha saída. Eu não quero chegar e dizer, estou indo embora, eu quero fazer a coisa direitinho, organizar tudo. Aí a gente começou a conversar, deu o horário dela ir para a escola trabalhar, falou, agora eu não posso, eu tenho que ir para a escola. Eu falei, ótimo, eu vou te levar. Aí entrou no carro, a gente foi conversando, liguei o som, né, para ver se a mesma música tocava, não deu certo, aí eu desliguei. Falei, Deus não vai usar desse recurso. E a gente foi caminhando. E nós paramos num semáforo, que era o semáforo mais demorado da cidade, ele era quase 2 minutos. Aí a gente começou a conversar, e eu falei para ela assim, filha, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que te sustenta? Ela disse assim, Deus. Eu falei, se Deus te sustenta aqui, por que Deus não vai te sustentar na África? Ela deu aquele silêncio, eu falei, agora. Eu falei, filha, se nós cuidarmos das nossas filhas, nós educarmos, trabalharmos arduamente, conduzi-las até a faculdade, e depois que elas estiverem formadas, bem encaminhadas, nós formos para missões, ou nós formos para missões agora, com as nossas filhas pequenas, sem recurso, e daqui a alguns anos nós vermos elas formadas, bem encaminhadas, onde Deus vai ser mais glorificado? Ela disse, é óbvio se nós formos agora. E aí eu nem disse mais nada, eu só ri ali para ela, ela falou assim, entendi. Ela disse, nós vamos. Tudo que eu disse para ela, não foi porque eu sou crente, sabe? É porque foi tudo que Deus me disse. Porque todas as desculpas que ela deu, eu também dava para ele, dizer, Senhor, como assim? E Deus foi mudando. A grande questão é que nós fomos para a África, e muita gente disse assim, é loucura o que vocês estão fazendo. Eu ouvi de alguém da minha família me dizendo assim, você é um irresponsável. Pegar suas 3 filhas pequenas, ir para um continente, para um outro povo que você não conhece, outra língua. E eu disse, sou irresponsável. Mas elas vão comigo. Fomos, voltamos todos vivos. Minhas filhas até hoje são apaixonadas com a África, e o desejo delas é voltar para a África. Foram os anos de maior experiência e crescimento como família, porque chegou um momento lá e nós nos unimos, disse, é isso que Deus quer. Eu vi minha filha de 10 anos de idade, saindo todos os dias à tarde para ir para uma favela, para uma comunidade, para dar aula de reforço para as crianças daquela comunidade. E não porque eu disse para ir, porque ela falou assim, pai, eu queria ir junto com a igreja que está indo, e eu vou fazer. E ela foi. E ela começou a dar aula de reforço, mas ela percebeu que as crianças não comiam. Ela disse, pai, eu preciso levar uns biscoitos. Ela começou a levar biscoito. Aí o pessoal da igreja percebeu e começou a fazer sopa. E o pessoal levava sopa, mas não levava vasilha. Ela começou a cortar as caixinhas de leite lá de casa para fazer copinho. Aí o pessoal da igreja percebeu, a gente precisa não dar sopa, mas tem que dar o prato também. Aí ela começou a perceber que os pais ficavam lá de fora olhando as crianças comer. E ela começou a convidar os pais para entrar. E o pessoal da igreja começou a entender, peraí, a gente tem que cuidar. Foi ampliando, através de uma menina de 10 anos. Tudo isso, não para nossa honra, mas para a honra e glória de Deus, porque Ele disse tenha coragem. E Ele foi fazendo com que as coisas acontecessem. Exatamente 10 anos depois, Deus é irônico, mas irônico no bom sentido. Exatos 10 anos depois, eu fui em Vitória, dar um treinamento em uma igreja, minha esposa foi comigo, nem sempre ela vai comigo, esse dia ela foi comigo. E aí estávamos de carro, andando, e nós paramos no sinal.
no mesmo sinal, naquele abençoado sinal. E quando nós paramos, ela falou assim: lembra que foi aqui que a gente conversou algum tempo atrás sobre isso? Eu falei assim: lembro. Mas eu falei: cara, mas você está percebendo? Ela falou assim: não, o quê? Eu falei: lembra que tem 2 meses que nós recebemos a notícia que a nossa filha passou para medicina numa faculdade federal, sendo a primeira vez que ela tenta fazer o Enem e ela conseguiu nota? Ela disse: é verdade. Eu falei: lembra que o nosso receio era prover para as nossas filhas uma boa educação? E disse para ela: quem é que fez tudo isso? Ela disse: foi Deus. Foi Deus. Quando nós tomamos a decisão ousada de darmos o passo na direção do Senhor, Ele vai prover todas as coisas. Ele vai dar recurso financeiro, Ele vai dar recurso intelectual, Ele vai dar recurso emocional, Ele vai dar recurso espiritual. Ele é o provedor de todas as coisas. O incrível é que quando eu percebo, o texto me diz que ele disse assim: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção. E ainda quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, e gritou: salva-me! Imediatamente o Senhor lhe estendeu a mão e o segurou. Vai haver vários e vários momentos que nós vamos sair ousados, corajosos, convictos, e de repente nós vamos nos perceber afundando. De repente a fé vai fraquejar, de repente a dúvida vai parar sobre a nossa mente, de repente alguém vai colocar uma palavra e nós vamos dizer: talvez isso seja verdade, mas é o momento em que Ele nos segura pelas mãos e nos conduz de novo ao lugar seguro. Agora olha para o texto bíblico comigo e observe uma coisa. Verso 33 do capítulo 14. O texto me diz que então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Queridos, essa expressão para mim, Filho de Deus, é uma das expressões mais fortes que nós encontramos no Novo Testamento. Porque quando nós vamos ao capítulo 16 de Mateus, e Jesus pergunta para os discípulos: quem tu dizem que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele diz: disseste bem, porque isso não te fosse revelado pela carne ou sangue, mas foi revelado pelo Espírito. O entendimento que Jesus é o Filho de Deus é uma revelação espiritual. A experiência, a ousadia, a intrepidez de Pedro em ir para fora do barco permitiu que as pessoas olhassem para Jesus e dissessem: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. E é incrível como nós percebemos que uma ação realizada permite que a glória de Deus seja tomada sobre todos. E é incrível quando nós estamos aqui reunidos e nós louvamos o nome do Senhor. Na quarta-feira, no escritório, nós louvamos e glorificamos a Deus depois da conversa de terça. Tivemos uma reunião na terça-feira com os semeadores. Alisson foi testemunhado do que estava acontecendo aqui na igreja, em função dos estudos bíblicos. Ele disse: olha, nós já fizemos aqui mais de 100 estudos bíblicos. Quarta-feira a gente sentou no escritório e está dizendo assim: mas vem cá, como é que é esse negócio? Mais de 100 estudos bíblicos? Mas ele disse que só 50% da igreja está envolvido, nem todo mundo entendeu, nem todo mundo abraçou. Mas como assim? Aí o outro lembrava de uma coisa: mas lembra que ele falou que teve uma garota lá que fez mais de uns 15? Eu falei: mas como uma menina faz mais de 15 estudos bíblicos em 7 meses? Eu falei: tem um negócio errado nisso. O pessoal da comunicação falou: leva uma câmera, filma, pede ele para contar de novo a história, pede ele para mostrar quem fez, pega o RG, o CPF, vamos ver se tudo isso é verdade, vamos averiguar o negócio. Porque isso traz a glória de Deus. Sabe o que eu quero dizer com isso? O que nós precisamos entender é que o nome de Deus é glorificado por todos, mas o privilégio de ter passado pela experiência são de poucos. Só quem tem a coragem de sair do barco, que tem as duas experiências, glorifica a Deus, mas viveu o milagre. E muitas vezes nós estamos contentes em só glorificar a Deus. E dizemos: o pessoal ouviu de Jesus, glória a Deus por isso. A igreja fez evangelismo, amém, aleluia por isso. Alguém se converteu e foi batizado, oh, Jesus que é bom. Aí a gente pergunta: mas o que eu fiz? Não, eu estava esperando. Eu estava lá no barco, vendo tudo acontecer.
talvez tremendo no barco, dizendo: eu não posso, eu não tenho coragem para isso. Deixa eu dizer para vocês, na nossa incapacidade, na nossa limitação, é onde Deus é mais exaltado. Eu falo isso e falo de mim. Quando Deus me falou: Fábio, vai para a África, eu falei: o que eu vou fazer na África? Ele falou: não, vai para a África, e você vai trabalhar com refugiados. Eu falei: mas que trabalhar com refugiado? Não entendo nada de refugiado. Ele falou: não, vai para a África. Eu falei: beleza. Aí fui para São José dos Campos, fazer 6 meses de um curso de inglês e um curso de missões. Entendi um monte de coisa de missões, missiologia, aquela coisa toda. De inglês eu não entendi nada. Nada. E Deus falou: você vai para a África do Sul. Eu falei: tá, qual é o idioma lá? Eu fui pesquisar. África do Sul, 14 idiomas oficiais. O mais fácil é o inglês. Eu falei: estou perdido, não sei nada. Aí minha esposa foi estudar junto comigo, nada entendeu. As minhas 2 filhas menores eram muito pequenas. Falei: não adianta nem a gente tentar com 6 meses. E fomos para a África, sabendo dizer não, né? No, yes e aham. Só isso. Então, é esse aham aí mesmo. Todo mundo ria e dizia aham, ou fechava a cara e dizia aham. Era a única coisa. E lá na África eu comecei a pedir: Deus, me dá a revelação, me dá o dom de língua, me dá o dom do inglês. Com 10 dias que nós estávamos na África, 10 dias, minha filha de 10 anos começou a falar inglês, escrever inglês e entender inglês. Sem sotaque, com um vocabulário que eu falava: de onde veio isso? Eu falava: Senhor, eu pedi, o anjo veio e entregou errado. Aí ele disse: se já entregou, eu não tenho como pegar de volta. Agora, fiquei 6 meses com a minha filha de 10 anos sendo minha intérprete. Eu ia resolver coisas na embaixada, coisas no consulado, ia resolver coisas no banco, e ela tinha que traduzir tudo. E o pessoal olhava e não acreditava, e eu falava: fala com eles que você pode acreditar em tudo que você está falando, que é o que estão mandando. Ela dizia: pai, eu já falei, mas eles não estão acreditando. Aí eu falava: fala mais sério. Ela falava: não, eu tenho vergonha. Eu dizia: estou perdido. 6 meses perdido. Com 6 meses eu comecei a entender alguma coisa, mas falava muito mal. Aí Deus me falou assim: Fábio, você vai trabalhar agora com os refugiados mais diretamente. E eu sou tímido, de verdade. Sou tímido. Me põe ali na rua para conversar com alguém, eu fico todo constrangido, morro de vergonha. E Deus falou comigo assim: não, pode ficar tranquilo que eu vou preparar um jeito disso aí. Eu falei: ah, que ótimo, né? Meu líder me chama e fala assim: Fábio, você vai trabalhar no mercado a partir de semana que vem. Eu falei: que mercado? É do mercado municipal. Eu falei: o que eu vou fazer no mercado? Vender o quê? Ele falou: não, você não vai vender nada. Você vai ficar o dia inteiro conversando com as pessoas, criando relacionamento, construindo relacionamento para depois a gente apresentar. Eu falei: mas eu? Ele falou: é, você. Eu falei: eu não sei inglês. Ele falou: se vira, você aprende. É uma boa desculpa. Chega e diz: eu estou aqui para aprender inglês. Primeira semana, eu andando assim no mercado de cabeça baixa, sabe? Eu falei: o que eu vou fazer aqui? Aí, conversando mais ou menos com alguém no mercado, um rapaz falou assim: você é do Brasil? Eu falei: sou brasileiro. Ah, você tem que conhecer o JJ. JJ sabe falar português. Eu falei: graças a Deus. Aí fui lá conversar com o tal de JJ. Ele sabia 3 palavras: sim, não e aham, em português. E eu sabia inglês. E nós começamos a conversar. E ele dizia sim, eu dizia yes, né? E fomos. Mas dizia para ele o seguinte: eu preciso aprender inglês. E o JJ foi conversando comigo para que eu aprendesse inglês. Sempre sorridente, um cara muito solícito. Até que um dia eu falei da escritura para ele, falei: porque a Bíblia diz. E aí o tempo fechou. Fechou a cara, ficou bravo, nervoso, e disse: nunca mais me fale da Bíblia. Nunca mais. Eu sou muçulmano, eu sou um bom muçulmano, Alá é o meu Deus, Mohammed é o meu profeta, meu pai é imã é o pastor da mesquita, e eu fui ensinado e doutrinado dentro da linha do islamismo. O Alcorão é o meu livro sagrado. Eu fui para casa arrebentado, dizendo: o que eu faço agora? Queimei a etapa, já sou tímido, agora como que eu volto no mercado? E minha esposa falou: Fábio, ora, acha um jeito. Minha esposa é crente, como eu disse, dá um jeito. E Deus me deu um jeito. Ele falou: coloca aqui uma palavra, põe um aplicativo aqui da palavra. Eu coloquei o aplicativo, falei: já sei o que eu vou fazer. Colocava uma palavra aqui, sabe quando você aumenta a fonte assim, fica grandona? Aí eu tenho feito isso não por causa da palavra, porque eu não estou enxergando mais. Aí eu aumentava, ia só com uma palavra, falava assim: JJ, o que significa essa palavra? Aí ele lia a palavra.
Aí ele dizia, essa palavra significa isso. Como que pronuncia? Aí eu ficava pronunciando até aprender a palavra. E ele me explicava, aplica essa palavra assim, assim, nesse contexto, desse jeito. Aí eu fui com o passar dos dias, diminuindo as fontes. Ele lia o versículo inteiro e ele foi o meu discipulador. Ele me discipulava. Ele lia o versículo e dizia, você tem que fazer assim, 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 assim. Isso significa isso, isso, isso. Você aplica isso, isso na sua vida. Aí um dia ele falou assim, interessante esse texto. É muito legal isso que você está trazendo. Aí eu falei de novo, né? Eu falei, agora é outra oportunidade. Eu falei, agora ou eu morro ou a gente resolve a questão. Eu disse, realmente, a palavra, a Bíblia, tem alguns ensinamentos muito importantes. E ele continuou a conversa normalmente. E a gente começou a fazer comparação da Bíblia e do Corão. Depois de um tempo ele começou a ler a Bíblia. E um dia eu chego no mercado, vou encurtar a história aqui, eu chego no mercado, à tarde, todo mundo com um semblante muito sério. Sabe quando alguém me disse aqui, nessa semana teve isso? Até 2 da tarde, um sol dá 3 horas, assim, parece que escurece tudo, você vai descer o céu, o mercado estava daquele jeito, aquele dia, tenso. Aí eu entrei, o JJ é sempre sorridente, ele estava com a cara fechada, lá na tenda que ele trabalhava, e quando eu cheguei, ele me pegou pelo braço, e falou assim, eu quero conversar com você lá fora. Aí sabe quando você vai assim, Senhor, perdoa os pecados, cuida da família, consola a esposa, trata das filhas, porque eu falei, é hoje que eu morro. E chegou lá fora e falou assim, olha, eu comecei a ler a Bíblia. A Bíblia fez sentido na minha mente, fez sentido no meu coração, e eu quero entregar minha vida para Jesus. De um incapacitado, que não sabia nem falar, Deus permitiu que o milagre acontecesse. Não porque eu posso, não porque eu sei, não porque eu tinha habilidade, por nada. Mas porque Ele é o Deus das possibilidades, da habilidade, dos propósitos e da providência. É Ele que providenciou o entendimento, é Ele que quebrantou o coração. E sabe o que eu fiz? Eu saí do barco. E teve momentos do lado de fora que eu olhei e falei assim, eu estou afundando. Ele segurou pela mão e falou, calma. Aí hoje, quando eu conto para vocês, você diz o quê? Glória a Deus. JJ foi batizado numa igreja. Eu tive o privilégio em 2 anos ver um muçulmano indo para Jesus. Glória a Deus, mas você não estava lá. Você não estava. Deus é glorificado, mas você não viveu a experiência, sabe por quê? Porque eu coloquei o meu pé para fora do barco. E queridos, não são todos nós que vamos para a África, mas todos nós podemos colocar o pé para fora do barco aqui e anunciar a glória de Jesus. E todas as vezes que alguém disser, esse aqui conheceu Jesus, você disse, eu também passei por essa experiência, glória a Deus. É uma decisão que nós temos que tomar. É um sim que nós temos que dizer. É um conforto que nós temos que abandonar. É uma insegurança que nós vamos experimentar. Mas sabendo que Deus está conosco. Nós cantamos uma verdade aqui, muito forte, mas muito pouco experimentada. Nós cantamos que é melhor um dia na presença do Senhor do que qualquer 1000 anos em qualquer outro lugar. Mas às vezes a gente está muito menos na presença do Senhor e vivendo muito mais as coisas em outros lugares. Não é porque nós não amamos Jesus, não é porque nós estamos abandonando Jesus, mas é porque a gente está olhando demais para as dificuldades dessa vida. A gente está com medo demais de enfrentar problema. A gente está com medo demais de ser incompreendido. A gente está com medo demais das pessoas não se agradarem de nós. A gente está com medo demais de anunciar a nossa fé e sermos questionados, ou pressionados, ou até perseguidos. A gente tem medo demais. Agora que nós já passamos o período, eu posso dizer, o período das eleições foi um período onde eu me divertia. Está gravando isso? Porque tem uma câmera aqui. Porque se você disser depois, eu digo que eu não disse, né? Mas eu me divertia, porque a igreja estava apavorada, dizendo, se a esquerda ganhar, vai fechar a igreja, vai queimar a igreja, vai prender pastor, sabe, aquele medo. E eu ria, eu falava, gente, que medo é esse? Que preocupação é essa? O livro de Hebreus, no capítulo 2, começa a falar dos homens de fé, sabe, começa a mencionar que fez e que aconteceu, e o pai Abraão, e começa a mencionar um monte de homens. Mas no finalzinho do capítulo 12, ele começa a falar daqueles que o mundo não era digno deles, que foram cortados ao meio, que foram enforcados, que foram apedrejados.
Eu dizia, mas se todo mundo passou por isso, se Jesus foi incompreendido, por que medo é esse? E aí a igreja começou a se unir, lembra disso? Campanha de oração, movimento de oração. Eu falava, glória a Deus, só que maravilha. Aí aconteceu a eleição, a esquerda ganhou. Aí uma pessoa me perguntou assim, Fábio, o que você achou do resultado? Porque eu não sou nem esquerda nem direita, nenhum dos dois. Aí eu falei para ele, olha, eu vou te responder espiritualmente o que eu acho. Ele falou, então me responde. Eu falei, foi uma bênção. Ele falou, o quê? Eu falei, foi uma bênção. Ele falou, mas por que foi bênção? Eu falei assim, eu nunca vi, em todo o meu tempo de cristão, eu nunca vi um período em que igrejas de várias denominações se uniram para orar pelo mesmo propósito como agora. Porque eu nunca vi o povo de Deus tão preocupado em que Deus abençoasse a nação como agora. Eu nunca vi tanta gente fazendo jejum pelo Brasil, vestindo a bandeira em tudo quanto é culto como agora. Eu falei, agora eu espero que isso continue. Que não tenha preocupação de placa de igreja, mas que a gente ore pelo Brasil. Que o jejum continue e a gente jejue pelo Brasil. Eu falei com ele, porque se uma pequena ameaça mudou tanto o coração das pessoas, eu falei com ele, eu acho que a gente precisava pelo menos de uns 2 anos de perseguição bem cerrada. Sabe, a gente vê uns crentes morrendo, uns crentes sendo arrastados para a rua fora, a gente saindo ali tomando pedrada, aí a gente chama a polícia vem dar umas cacetetadas, aí dizer que você tem que apanhar mesmo. Imagina como é que isso ia movimentar a gente. Porque no primeiro século, eles diziam, os historiadores, que o sangue dos cristãos era como semente. Cada gota que caía no chão, nascia uma nova igreja. Hoje a gente está dentro do barco. E a gente diz que a tempestade aconteça lá fora, porque eu quero ficar aqui dentro. Mas Jesus olha para dentro do barco e diz, coragem. Coragem. Não tenham medo. Não tenham medo de experimentar o que Deus quer. Não tenham medo de ser você a resposta para o problema das pessoas. Não tenha medo de ser você a solução para aquilo que as pessoas procuram. Não tenha medo de ser você aquele que anuncia as boas novas. Não tenha medo de ser você a pessoa que confronta o mundo com o pecado. Não tenha medo de você ser a resposta para o anseio das pessoas que estão ao seu lado. Porque quem vai salvar a sua família, quem vai alcançar os seus amigos, é você. Mas você precisa sair do barco, você precisa ter coragem e você precisa viver a experiência com Jesus. E se você tiver medo, clame pelo nome de Jesus, que Ele vai segurar a sua mão e vai te conduzir ao lugar seguro. Mas não viva apenas glorificando a Deus pelo que Ele tem feito. Glorifique a Deus pelo que Ele tem feito, mas pela instrumentalidade da sua vida naquilo que Ele está fazendo. Que Deus te encha de coragem, que Deus te faça muito ousado e que você seja a resposta para o anseio de muita gente que está à sua volta. Eu quero orar com você, eu quero pedir a Deus que use a sua vida, que abençoe a sua vida, que te dê palavras, que te dê oportunidades e que te dê o momento certo para que você coloque o pé para fora do barco e veja que é possível você andar sobre as águas, porque Ele é que está te chamando. Deus, em nome de Jesus, move o nosso coração na direção daquilo que o Senhor quer para a nossa vida. Nós não queremos viver segundo o que nós pensamos, segundo o que nós queremos, segundo o que nós projetamos, mas nós queremos viver aquilo que o Senhor tem como propósito para nós. E o propósito do Senhor maior é que todos os homens conheçam a Cristo Jesus. O propósito do Senhor é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado em todo canto, em toda tribo, em todo povo, em toda nação e em toda língua. É por isso que a tua palavra, ó Deus, quando João fala em Apocalipse no capítulo 7, que diante do trono ele viu pessoas, ele viu uma grande multidão, e essa multidão era composta de pessoas de toda língua, de toda tribo, de toda nação. É porque o teu nome foi levado, é porque a palavra do Senhor foi anunciada. E João já falava daquilo, ó Deus, que nós ainda não vemos porque é um tempo futuro. Mas nós sabemos, se nós tomarmos a decisão hoje, aquela grande multidão vai ser alcançada através da instrumentalidade da nossa vida. Mas se tivermos, ó Deus, medo, se tivermos receio,
se tivermos a preocupação, o propósito do Senhor vai se cumprir e nós vamos perder do privilégio de ser daqueles que anunciam a palavra do Senhor. Por isso, nos permita participar do propósito do Senhor. Nos permita, ó Deus, caminhar com o Senhor e construir a história espiritual desse mundo. Nos ajude e nos permite, ó Deus, avançar com o Senhor, andar sobre as dificuldades, sobre as crises, sobre toda e qualquer tempestade, mas que o nome do Senhor seja glorificado. Que os meus irmãos que estão aqui nessa noite sejam revestidos da coragem, da ousadia e da intrepidez do Teu Santo Espírito. Que o Senhor seja, sim, o Deus da provisão na vida deles, que o Senhor seja o Deus que traz para eles e a eles tudo aquilo que necessitam, mas que eles estejam dispostos a sair do conforto, a sair do barco e a viver aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Por isso os use, os abençoe, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. A bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Condenado
Senhor. Nós queremos ser gratos a Ti, Senhor. Queremos cumprir o Teu chamado em nossas vidas. A gratidão, Senhor, pela salvação, pela Tua obra em nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, nos encoraja essa noite, Senhor. Recebemos essa palavra, coragem, para que nós possamos dar um passo e sair do barco. Por gratidão, por tudo que o Senhor fez por nós, por mim, por você, por tudo que Ele tem feito. Porque era nós, mas Ele foi julgado em nosso lugar. Ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. Ele nos chamou. Jesus foi julgado em meu lugar. Hoje eu tenho vida. Já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Hoje eu tenho vida. Escândalos, amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Escândalos, amor me encontrou. Hoje eu tenho vida. Condenado era Glória a Deus. Amém? Quando receber a palavra de Deus, que palavra abençoada, né, irmãos? Meu Deus, uma palavra de Deus nos confronta, né? E eu fico sentado ali, a gente fica pensando. Às vezes a gente acha que faz muito, né, pro reino, né? A gente faz tão pouco, né, irmão, pro reino de Deus. A igreja, toda a igreja poderia ser grandemente usada pelo Senhor. Coragem, saia do barco. E a gente tem uma grande vantagem, pastor Viana, viu? Nós temos uma grande vantagem. Nos nossos estudos, nas nossas pesquisas, nós descobrimos que existem duas razões principais porque as pessoas não saem do barco para compartilhar o evangelho com outras pessoas. Existem duas razões. A primeira razão é falta do poder do Espírito Santo. As pessoas precisam do poder do Espírito Santo. As pessoas, assim como Pedro, né, precisou, assim como o pastor Fábio também precisou. Quando Deus nos chama, nós precisamos do poder, da capacidade do Espírito Santo. Amém? Irmãos, eu creio que essa igreja tem o poder do Espírito Santo. Eu creio que, apesar das nossas limitações e dificuldades, nós temos o poder do Espírito Santo, foi derramado sobre nossas vidas. Amém? Mas tem uma segunda razão por que as pessoas não saem do barco. E tem dificuldade para sair do barco. E mesmo sai e se sente frustrado às vezes. Pode afundar. É porque não sabe como compartilhar a sua fé. Não tem uma metodologia, não tem um treinamento. Quando o Filipe se aproximou da carruagem, né? Quando o anjo falou para Filipe se aproximar do etíope na carruagem, ele disse assim para ele: aproxime-se da carruagem. Às vezes nós não sabemos como nos aproximar das pessoas, não é verdade? E a Every Home, junto com a Liga Bíblica Internacional, que tem mais desde 1938, a Liga Bíblica Internacional, nós não estamos apresentando para os irmãos aqui
uma experiência, não, é resultado. O William Chapman faz parte de uma história da igreja americana, um homem que foi levantado por Deus para colocar uma Bíblia em cada casa do planeta Terra, irmãos. E aí vamos estar trazendo esse fim de semana, sábado, um treinamento, um dos maiores treinamentos, eu acho que é o primeiro treinamento no Brasil, que é o Projeto Filipe 2, a continuação do Projeto Filipe 1, e está aqui, ó. A glória de Deus vai ser vista por todos, amém? Mas nem todos vão experimentar isso na pele. Então tá aí, ó. Como realizar estudos bíblicos indutivos, criando pequenos grupos evangelizadores, a importância de inserir os novos convertidos na igreja. Projeto Filipe 2. Sábado, amanhã, às 16 horas, 4 da tarde, lá no Ministério Efraim Messejana. O Alisson, o pastor, tem todas as informações. O pastor Fábio vai estar lá para ministrar as experiências de como ele consegue discipular as pessoas, como ele consegue edificar a vida das pessoas. Amém? Nós já recebemos esse treinamento, vamos aplicar na nossa igreja. Estamos aplicando de forma muito, sabe, devagar, tranquila, mas importante é começar. Irmãos, é muito bom quando você vê a glória de Deus, mas que você também é um participante do mover de Deus nesse mundo, amém? Estou fazendo esse convite para você. É o primeiro lugar no Brasil. Fortaleza está tendo esse privilégio de receber o Projeto Filipe 2, onde você vai receber 3 kits, 3 materiais. Escolha a vida, para o alvo e o método de descoberta. Você vai ser treinado, habilitado para cuidar de pessoas, para acompanhar pessoas, para ganhar e também consolidar e edificar pessoas. Quantos querem ter essa experiência? Então participe do Projeto Filipe 2. Você tem que... Quantos fizeram o Projeto Filipe 1? Levanta a mão. O da minha igreja também. Alguém recebeu esse material? Lembra? Você vai levar esse material porque a parte 2 está nele. Aí alguém vai dizer assim: pastor, eu fiz uma mudança. Estou lembrando de ti agora. Eu perdi meu material. Eu vou vender para você. Certo? Você vai pagar 1 centavo. Amém? É brincadeira. Se você não tem o seu material e você perdeu o seu material por alguma razão, dê o nome para o Alisson, tá ok? Mas todos devem ter esse material, tá certo? Gente, olha, vai ser, eu digo, garanto para vocês, vai ser um treinamento impactante. Muito bom, não perca essa oportunidade. Ah, mas eu vou esperar aqui na igreja. Eu não sei quando a gente vai fazer aqui. Não sabemos, porque depois que o pastor Fábio der, ó, escute aí, preste bem atenção nisso aqui, ó. Eu estou falando isso aqui, eu estou falando com medo, eu estou falando isso aqui, irmãos, me tremendo. Depois que o pastor Fábio der esse treinamento, só tem uma pessoa no Nordeste capaz de dar esse treinamento nas igrejas. Quem é essa pessoa? Sou eu. E qual é o tipo que eu vou ter? Está ouvindo? Então, eu não sei quando vai ter isso de novo. Aí os outros coordenadores vão ser capacitados para fazer isso aí. Até para mim dar esse treinamento, eu vou ter que assistir de novo, participar, porque eu quero aprender bem direitinho. Quantos querem participar desse avivamento? É um avivamento. Avivamento, irmão, não é só glorificar, não é só ver o fogo de Deus. Avivamento é ganhar vidas para Jesus e integrá-las na igreja, amém? Certo? Você vai chegar na presença de Deus em mãos vazias? Não. Então ganhe almas e discipule essas pessoas para a glória do Senhor Jesus. Amém, pastor? Pastor Viana tem aí Ronaldo Aluno. Pastor, não fiz minha inscrição. Não tem problema. Dá o nome para o Alisson. Faz agora a sua inscrição. Não tem problema. Ainda tem vaga. São 400 vagas. Nós temos 320 vagas. Tem 80 vagas ainda. E faça logo, porque quando eu chegar lá e tiver gente para fazer a inscrição e já tiver preenchido as 400, eles podem assistir, mas não vai receber o material. Tá bom? Aí é frustrante você ir para um treinamento, chegar lá. Cadê meu material? Você se inscreveu agora, meu irmão, né? Então deixa para a hora, tá bom? Aí vai receber depois, um mês depois. Ah, irmãos, isso aqui, ó. Eu esqueci a minha na pressa. Você sabe o que é isso aqui? É uma pulseira missionária evangelista que a esposa do pastor Fábio, ela confecciona desde a época que eles iam para o trabalho missionário, para ajudar no trabalho deles, no sustento dele. Pastor Fábio e a família vivem integralmente da obra, né?
Hoje ele trabalha é o nosso coordenador de evangelismo da Every Home. E tem um detalhe também, né? Você sabe que missionário vive realmente de oferta. Se você quiser abençoar a vida do pastor e ofertar na vida dele, é só comprar essa pulseirinha aqui. Pastor, você trouxe mais, né? Tem uma mesinha lá atrás, tá bom? Ou Pix, não tem fiado, tá certo? Nem boleto bancário, ou Pix, tá certo? Eu passo o cartão, se ele não tem maquineta, não, né, pastor? Só Pix mesmo e dinheiro ao vivo, tá bom? Tá certo? Se você quiser, essa aqui vale 30, se você quiser comprar ela comigo, né, fiada, aí eu vou vender por 50, tá bom? Então é melhor comprar diretamente com o Fábio. Gente, outra coisa, eu vou falar uma coisa que ele não pediu para falar, mas é o seguinte, sabe como é missionário? Eu entendo isso, a Ednei entende. A Ednei bateu o motor do carro, mais 7 mil reais, né, Ednei? O pastor Fábio também bateu o motor do carro, deixando a filha na faculdade de São Paulo para Belo Horizonte. E missionário não tem dinheiro, não, missionário vive pela fé, amém? Então, se você quiser abençoar a vida do nosso pastor, do nosso irmão, é só comprar a pulseirinha aqui e ajudar, que a gente chegando lá, de grão em grão, a galinha enche o papo e quem sabe a gente levanta esses 8 mil reais para fazer o motor do carro do nosso pastor. Amém? Deus abençoe.